Então conta um pouco pra gente da sua jornada e como é que você conheceu o marketing digital há tanto tempo atrás. Tá, vamos lá. Assim, tentar resumir um pouco da história, né? Porque é meio comprida, mas lá atrás já, eu com 15 para 16 anos, eu vi, né? Eu acredito que foi num anúncio, eu não lembro bem, porque faz muito tempo. Mas alguém falando sobre ganhar dinheiro na internet, né? Aquela frase, né? Essa frase acho que é a frase mais que famosa. Todo mundo, né? Eu já ouvi. Quando você ouve isso, parece que, né? Vira um negócio e fala, ué, como assim, né? E aí eu comecei a ver isso, né? Mas aí, 15 anos, né? Você não tem, né, autonomia financeira, você não tem nada pra fazer. E aí passou. Quando eu tinha ali uns 19, eu vi de novo um anúncio, né? Na época já era um anúncio do Alex Vargas aí. E aí ele falava lá, tipo, de ganhar dinheiro online e tal. E aí comprei o curso dele ali, né? E aí essa época ele tava na faculdade, estágio, né? Igual muita gente aí, né? Tinha 18 para 19 anos. Nesse panorama, né? Então foi ali que aí quando eu vi aquilo, eu lembrei, né? Lá dos 15 anos, eu falei, nossa, isso aí é aquilo lá, né? Tipo, então se até hoje, né? Tipo, então dá certo. Se até hoje tem alguém falando alguma coisa, tem aí, né? Tipo, porque senão o cara não... Assim, aí eu até lembro, pesquisei o cara lá que eu tinha visto, nem lembro mais o nome, mas na época eu vi que o cara ainda tava ali, eu falei, ué, parece, né? 3 anos depois ainda tem alguém falando sobre isso, talvez tenha alguma coisa aí, né? E aí a minha esposa, né, hoje, né, minha esposa me incentivou na época, falou, vamos comprar esse curso e tal, né, e aí ela falou, não, eu racho, né, com você e tal, a gente vai pagando ali pra poder fazer. E aí foi, né, aí a gente parcelou lá no cartão, tinha um cartão universitário na época, parcelamos lá, na época era 497, eu lembro certinho, porque, naquela época R$500 era bem mais dinheiro que hoje, né. Uhum. E daí parcelamos lá e fomos assim, né? Aí ela desistiu um tempo depois, né? Tipo, não era a vibe dela, a praia dela, mas, né, eu já tinha dado pontapé inicial e continuei. Sim. Então, assim, esse foi o começo, né? Digamos assim. E aí, naquela época, só se falava de afiliado, não tinha outra coisa, né? Hoje, tem um monte de possibilidades pra pessoa começar, mas na época só se falava praticamente de afiliado mesmo, né? Então, era 99,9% do conteúdo era para você ser afiliado, né? E foi assim que eu comecei também. Isso aí foi em 2013, eu acho, por aí. Mais ou menos ali, né? Esse processo, né? Então, foi esse o comecinho. E o que você fazia durante esse período, fora do digital? Então, eu fazia engenharia civil, né? Nessa época, eu me formei no ensino médio técnico, né? De edificações, né? Pra quem não sabe, edificações é na área, né, de construção civil, arquitetura ali. E aí eu terminei e fui fazer engenharia civil de fato, né? Pra seguir ali na carreira, no mesmo rumo ali, né, da coisa. E aí eu fazia um estágio, né? Quando eu saí do técnico, como eu tinha técnico, eu consegui um estágio na área mesmo. Então eu trabalhava no escritório de engenharia civil, né? De alvenaria estrutural e tal. E aí eu fazia o estágio de manhã até comecinho da tarde ali, né? 6 horas de estágio. Saía de lá e ia pra faculdade, né? E a aula era de noite. Então eu fazia... Era das 7, pouquinho até umas 10 e pouco da noite. Mas o que eu acho que uma das coisas que principalmente que me fez ir atrás de outra opção é que a rotina era muito pesada, né? Tipo, pra quem, né, de São Paulo, eu rodava, saía da Zona Oeste de São Paulo, ia pra Zona Sul fazer o estágio e depois ia pro ABC, que é fora até de São Paulo, né? Ia pro ABC pra estudar. Então, eu rodava quase 100 km por dia, assim. Meu Deus. Então, era muito puxado, assim. Eu chegava em casa, tipo, meia-noite pra sair 5 e pouco de novo, né? Então, a rotina era muito pesada, né? Então, acho que isso também colaborou muito para eu, né? Tipo, quando eu vi que tinha alguma coisa que eu podia, de repente, fazer fora, né? Dessa coisa. Porque eram 6 anos. Eu tava, tipo, no primeiro ali, né? Sim. Quando eu conheci ainda, faltava, né? 5 daí. Você não se via tendo essa mesma rotina lá na frente. No começo era só que tava pesado mesmo, mas aí depois começou a acontecer coisas piores, né? A gente conversou ontem, comecei a dormir dirigindo e tal, e aí a parada ficou mais séria, né? Digamos assim, né? Tanto é que na época, hoje é minha esposa, né? Mas na época ela falava assim pra mim, a gente era namorada, ela tinha assim, ela falou, meu, tem que dar um jeito nisso, porque daqui a pouco ela tinha medo de acontecer realmente alguma coisa, um acidente grave, né? E tal. Enfim, porque, assim, raladinha ainda vai, né? Mas teve uma vez que eu bati mesmo, assim, o carro, né? Foi meio sério, assim, claro, não aconteceu nada comigo e tal, mas o carro deu uma boa... Nossa, que uma perigo. boa zoada,